Olá, amigos ouvintes da Rádio Planetário. Hoje trazendo aqui uma pauta diferente para a gente falar sobre histórias de vida. Hoje pela manhã, aqui na Rádio Planetário, fomos surpreendidos por uma família que veio até os estúdios aqui da Rádio Planetário, da Rádio Líder, com o intuito de realizar um sonho, conhecer aqui o nosso colega Delmar Espíndola. E isso abriu um precedente aqui para essa reportagem tão importante, porque muitas pessoas ouvem a voz do comunicador pela rádio, muita gente ainda não aderiu ao digital e ainda continua vivendo aquele momento nostálgico do rádio, ouvir a voz do comunicador e imaginar como é o comunicador, ter aquela ideia da história de vida dele. E hoje nós vamos conversar aqui com o Delmar Espíndola, que tem os programas aqui junto à Rádio Planetário, uma voz bastante consolidada aqui na nossa região, e a gente vai saber um pouco da história dele na comunicação, homenageando aqui este ilustre comunicador. Delmar, obrigado por você abrir um pouco do teu tempo aqui para a gente conversar. Como é que você começou na comunicação? Aonde foi a primeira emissora que você trabalhou e com quantos anos? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Primeiramente, é uma alegria de estar conversando contigo sobre o rádio. E o rádio, que você faz parte também da família do rádio. E que você entra porque você gosta, né? E o radialista, primeiramente, né, Fernando, para trabalhar no rádio tem que ter vocação. A vocação é gostar da profissão. E é uma parte que exige muito o lado artístico, tu tem que ter a ver o lado artístico também, porque o rádio, queira ou não queira, é uma área que mexe com a parte da arte, né, da criatividade, da parte de contato com o público também, tudo isso. Mas o meu trabalho começou cedo, eu tinha o quê, 18, 19 anos. Quantos anos tem hoje? Hoje eu estou com 61 anos. 60 anos, já uma longa carreira aí. Com 18, 19 anos comecei, o interesse foi por 15, eu tinha 15 anos, ouvindo rádio. Na minha região, que sou da região das Missões, missioneiro, eu morava em Roque Gonzaga, um período que morei também na minha adolescência, em São Luís Gonzaga, estudei um pouco também em São Luís. E naquela época tinha os comunicadores que se chamavam os papagaios do rádio, aqueles que tinham o telefone no ar, participação do ouvinte, e aquilo me chamou a atenção. Pô, eu gostei muito daquilo, eu sempre fui um cara muito fechado, tímido, né, quando era garoto, muito envergonhado, né? Mas o rádio eu achava bonito. Desde pequeno, quando eu estava ainda na escola, fazia entrevista nos jogos, brincando lá com a gurizada lá na escola, e já tinha alguma coisa, né, um interesse pelo rádio. Mas comecei em 1983, 84, na Rádio Sociedade Cerro Azul de Cerro Largo, ali que eu comecei, que hoje continua, acho o mesmo nome lá, mas aderiu também outra emissora, a FM, as duas devem estar, acho uma continua a EMS, e a outra no FM, Xambala, que é o FM que o pessoal fala. Depois foi seguindo, né? Trabalhei um ano, aí já o pessoal teve interesse no meu trabalho, fui transferido, fui para uma outra emissora perto dali, também na região, a divisa com o Uruguai, próximo à Argentina, em Porto Lucena, Rádio Navegantes Porto Lucena. Trabalhei também um período curto lá e já tive outra proposta boa para ir embora. Eu pensando sempre em crescer, né? Que aprendi um pouco aqui e ali, e daí fui para a Rádio Vera Cruz e Horizontina. Trabalhei também um período não muito longo lá também, já. Daí tive uma proposta, o pessoal me convidou para trabalhar na Rádio Central Missioneira de São Luís Gonzaga, que é a região ali onde acabou retornando. Voltei para as missões. Aí trabalhei na Rádio Central Missioneira, na época, depois, enquanto eu estava em São Luís, foi para a Rádio Missioneira. Ele vendeu a emissora, ficou era a EMFM, tinha a Central Missões e a Central Missioneira. Ele acabou vendendo para uns empresários que eram aqui da nossa região, a Rádio Central Missioneira, que passou a ser Rádio Missioneira Sete Povos. O pessoal aqui de Espumoso, e aí que eu conheci o pessoal de Espumoso, que lá trabalhei muitos anos, 13 anos em São Luís Gonzaga, fiquei lá, residi esse período todo o tempo no rádio. Sempre na parte da comunicação. Sempre comunicação e narração esportiva, né? Sempre foi forte das duas coisas, narração, futebol e comunicação. De lá, aí acabei vindo para cá, depois de 13 anos, em São Luís Gonzaga, vim trabalhar na Planetária e na Rádio Líder, que eu estou até hoje. Quando era lá no centro. Lá no centro, ali na cidade, na Avenida Ângelo Macalós, depois a gente passou para cá. E estamos até hoje aqui, mas nesse período também trabalhei 2 anos
na rádio Soledade de Soledade, que abriu a rádio. Eu comecei a fazer os programas à tarde lá. Trabalhava de manhã na Planetária e à tarde na Rádio Soledade. E depois fiquei aqui, depois de 2 anos, fiquei só na Rádio Líder e Planetária e estou até hoje aqui, muito feliz, trabalhando com todos vocês aí. E nesse meio tempo quase chegou para a Serra Gaúcha também. Também, eu tive propósito também de trabalhar primeiro na Rádio Guaíba de Porto Alegre, como narrador de futebol. Isso foi em 1987, quando eu estava trabalhando na Rádio São Luís. Também trabalhei na outra emissora de São Luís, também era um ano, a Rádio São Luís. Nesses 13 anos que estive lá, aí tive uma proposta para trabalhar na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Lembro até hoje, Kleber Grabowska trabalhava lá no plantão esportivo, ligou para mim, me ligou umas 5 vezes, e eu era novato, fiquei meio com o pé atrás. Era um guri ainda. E isso, daí depois, Milton Jung, o correspondente Renner aquele, ligou para mim, ele mesmo direto, Delmar, eu tinha uma voz grave, né? Falecido hoje. O correspondente Ipirengler também era narrador e fazia parte da parte esportiva da Guaíba. Eu acabei ficando meio tímido para encarar e acabei não indo para Porto Alegre. E depois, o que você falou da... Caxias do Sul? Caxias do Sul, não, Caxias do Sul. Foi num período antes de vir para cá, para fazer Acho que era a Rádio São Francisco. Rádio São Francisco, que é aquela equipe lá, fui lá, tudo. Mas girando, acabei não me acertando com o pessoal de lá. E já estava meio acertando aqui com a Planetário e vim para Espumoso, né, por um período. Pensei assim, ficar um tempo em Espumoso, né, que o meu projeto era seguir mais para frente. Mas gostei tanto que estou até hoje aqui em Espumoso. Quantos anos aqui em Espumoso já? 26 anos. 26 anos. É. Veio na época com a família ou... Fiquei um mês aqui, um mês sem a família ficou em São Luís, a gente tem residência lá, né? E daí vim para cá e estou até hoje aqui, 26 anos, e graças a Deus, cada vez mais feliz, mais contente. E deixa eu te perguntar, Delmar, nessa tua longa trajetória, tem mais de 40 anos já? 42 anos. 42 anos na comunicação, seja comunicação musical ou comunicação esportiva. Tu lembra como é que foi o teu primeiro dia numa rádio? O primeiro dia eu não lembro, mas o início eu lembro, foi nessa rádio que eu te contei, né? Como é que foi, assim, chegar, porque como tu falou... Eu treinava bastante em casa. Tu treinava, porque assim, a gente, tu ouvia a rádio eu sou nasci em 88, tu já estava trabalhando há muito tempo, mas tem a geração mais nova hoje pega muito no digital, inclusive o pessoal está nos assistindo agora, nos ouvindo também pelas ondas sonoras da Rádio Planetário, mas a geração, pelo menos a minha geração também, embora seja uma geração mais atual, mas eu me lembro de a gente acompanhar o rádio, né, e ouvir a voz do comunicador, sempre imaginando como é que era esse comunicador, como é que esse cara deve ser, tu cria aquele personagem na tua cabeça, né, aquela imagem, e quando tu vai conhecer a pessoa, o cara é mais baixinho, é mais alto, é diferente do que eu imaginava, ou seja, essa foi a grande mágica da rádio, né, dos tempos, não vou dizer áureos, para não parecer que a rádio perdeu, não, muito pelo contrário, a rádio ainda está viva, está aí, seguindo firme, mas mudou muita coisa, e você lá, como tu disse, admirava a rádio, gostava da rádio, se imaginava na rádio, e chegar aquele primeiro momento assim de falar, poxa, agora eu tô aqui, agora é comigo, o microfone tá bom, como é que foi essa virada de chave? Sempre tu fica com adrenalina, né? Tu chega ali, os nervos, a flor da pele ali, né? Eu sei que no início eu tinha que fazer a operação junto. Tinha outro locutor lá do outro lado e eu fazia técnica e locução. Sim. Eu assumi essa vaga sem fazer locução, mas também tinha que fazer a parte... Como é hoje, né? É como voltou a ser, porque na verdade eu comecei só fazendo essa parte de operação junto com a locução, depois ela foi abolida, quando as outras lá que trabalhei... Com o técnico e o comunicador. Depois era separada, fazia só a locução. E depois, quando vim para cá, já estavam aderindo já a locução e a parte de operação também, de mesa, né? Eu cheguei lá, o que aconteceu? Ficou fora do ar um pouco a rádio, né? Eu não sei qual é o botão que eu não liguei lá e não deu certo. A rádio saiu fora e acionaram a parte técnica, ninguém achava, e olhavam todos que parte não achavam. Mas depois acharam que era um botão que tinha baixado o volume, eu tinha trocado ali. Voltou a rádio normal. Isso aconteceu porque estava nervoso, né? Exato. Mas é a parte técnica, mas no mais, assim, eu já estava mais preparado, né? Mas é aquela adrenalina sempre a iniciar, né? Eu lembro também quando foi o primeiro jogo que eu transmiti. Não foi nessa emissora também. Nessa que eu comecei, narrei um futsal. E daí, mas, meu Deus, eu fiquei elétrico, a gente não sabia onde é que eu estava, né? Quando eu comecei a narração. Tu fica
Mas tudo aprendido, depois, com sequência de trabalho, né, você vai pegando o jeito. E vai pegando a manha ali, né? Quer dizer, de um menino que sonhava com a rádio a um comunicador hoje experiente, Delmar aí com seus 42 anos na comunicação, aqui na rádio também já há bastante tempo, com uma voz já consolidada aí para quem acompanha a programação. E um momento assim, mais, não sei se tu lembra desse momento assim que mais te chamou a atenção no mundo da comunicação, porque a gente fala aqui de uma trajetória longa, tu já pegou muita coisa, notícias ruins, notícias boas, já pegou final de Copa do Mundo, já pegou, quem não lembra de 2002, 98, enfim, pegou muitos momentos especiais. O que mais te chamou a atenção assim na comunicação nesses 42 anos? Na comunicação ou no rádio no geral? No rádio no geral. Rádio no geral. São tantas, né? Programas, por exemplo, programa musical que eu apresento em vários gêneros ali, que é programa de bandinha, já apresentei, continua tocando as bandinhas, músicas internacionais, na época dos anos 80, era só música internacional. Só que flashback. Era música internacional, dance e outras, cantores internacional, a maioria, e as bandas aqui do Brasil. Mas também o gaúcho que eu apresento na Planetária, também na Rádio Líder, né? Então sempre foi importante ser para mim. Mas as coisas que marcaram, assim, que eu lembro, assim, são tantos, né, para mencionar, mas na narração esportiva, que mexe bastante com a emoção, né? Eu transmiti jogos, por exemplo, da seleção brasileira, olha aí. Brasil, Alemanha, Brasil e Paraguai, da seleção brasileira. Pela outra... Brasil e Alemanha na Copa de 2002. Não, é jogo amistoso, foi aqui em Porto Alegre. São jogos assim, da seleção brasileira, 2 partidas, não foi mais por falta de oportunidade. Até aqui transmiti algumas aqui também de Espumoso, pela Planetária, a maioria mais de São Luís Gonzaga. E transmiti jogos do Campeonato Brasileiro, Grêmio, São Paulo, Grêmio e Corinthians. Lá em São Paulo transmiti também no Pacaembu, lá, Grêmio em 1995, Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians no Pacaembu. Grêmio Fluminense, Grêmio Flamengo, Grêmio Palmeiras, mas era Grêmio porque a nossa equipe lá, tinha o nosso diretor de esporte, era gremista. Era a maioria, e os grenais nem se fala. Sim. Mais de 30 grenais eu transmiti, né, com a equipe. Isso me marcou muito no meio da galera, da torcida, né, tô transmitindo lá. Então o futebol também marcou muito isso aí. Títulos conquistados também pelo time, pelo lado aqui do futsal, também com o Guarani, representantes Espumoso e o América de Tapera, que a gente transmitiu também. Não se fala os campeonatos regionais de campo e salão que a gente transmitiu aqui nas outras regiões também, né? Hoje, eu até comentava isso no início da matéria, e foi o intuito da gente fazer esse bate-papo, que eu achei muito interessante. Hoje me chamou muito a atenção, eu estava ali na frente da rádio, quando veio uma família hoje, parou o seu carrinho ali na frente, né? 4 pessoas, uma senhora já com bastante idade, né, dificuldade de locomoção, mas que tinha o sonho de conhecer, de vir até aqui. Eu acho que isso é a mágica da rádio, porque quem está sentado ali no microfone, muitas vezes não tem a noção de quem está te ouvindo e de há quanto tempo está te acompanhando. Como é que é essas situações emocionantes, como é que é para o comunicador ter esse contato, de vir até a rádio e você falar, olha, eu queria te conhecer. É uma emoção e eu acho que é uma realização para quem está atrás do microfone. São tantos, né, Fernando, que a gente já conviveu e convive, né, em momentos como hoje, importante, uma família que veio do Rincão do Toledo, né, Campos Borges. São uma senhora ali que é uma grande ouvinte do nosso programa e veio com toda a família toda escuta o rádio lá. Então, eu agradecer, aproveitar e dar um abraço ao pessoal de Campos Borges, são um grande ouvinte aqui da Planetária, uma audiência muito grande. Então, ver hoje aqui, e você estava perto aqui, e foi testemunha, né, desse momento especial. E surgiu essa ideia de fazer uma entrevista para a gente falar. Mas olha, são várias vezes, né, que aconteceu no rádio, essas pessoas virem para te conhecer e conhecer a rádio. Exato. E os demais colegas de trabalho. Eles formam uma ideia que eu queria conhecer o Fernando, por exemplo. Sim. Não imagino como é que é. Agora com as redes sociais ficou mais fácil. Ficou mais fácil, né? Até pela rede social, dia desse eu já te contei esse fato aqui, agora há poucos dias, ali em Tapera, eu encontrei um senhor ali na rodoviária, que ele trabalha na rodoviária, é dos proprietários ali. E ele olhou para mim e disse, mas eu te conheço, tu não trabalha na rádio. E eu disse, sim, trabalho. Como é que é teu nome? Delmar Espíndola. Mas eu estou com o Espíndola, eu escuto todo dia o programa Show da Manhã. Eu esqueci o nome do senhor aqui. Ele diz, mas como é que o senhor me conheceu aqui? É que eu vi nas redes sociais da rádio e acompanho o trabalho das redes sociais da Planetária.
Então ele viu ali e conheceu antigamente, não tinha tanta essa oportunidade, era no presencial mesmo. Era aquele momento especial ali, né? E isso é interessante, mostrar esse lado do ser humano, do comunicador. E um fato, Fernando, até estou lembrando aqui, eu estava apresentando um programa na Líder, aqui na Rádio Líder, um domingo, e eu recebi uma ligação de onde é que foi? Da Grande Porto Alegre, esqueci o nome da cidade ali. Uma ouvinte que ligou: Delmar, você não trabalhou em São Luís na Rádio Missioneira? Eu trabalhei nos anos 90, até 90 eu trabalhei lá. E a minha mãe foi entrevistada por você, e a mãe dela era garota ainda na época, devia ter o quê? Uns 17 anos por aí, 16. Trabalhava lá numa loja, eu estava fazendo uma cobertura de uma propaganda lá da loja, eu não lembro bem o nome da empresa, no centro da cidade lá, e ela tirou uma foto, guardou essa foto. Eu disse: manda a foto para mim. Daí era a filha que me ligou: olha, todos nós estamos escutando aqui em Canoas, era Canoas. Escutando. Região metropolitana. Se não me falha a memória, é Canoas, E daí eu disse: manda a foto. Mandou a foto, eu tenho aqui no meu Facebook, está ali a foto registrada da mãe dela, que era uma garota, uma garotinha. Sim. E o tempo passou, a mulher casou, né, e a gente sempre no rádio. E olha quantos anos, quase 30 anos depois, essa ouvinte me liga aqui, me passa a foto, eu guardei, quero que veja. Que legal. Ou seja, são aqueles registros, né? Não esquece, né? E você constituiu a família dentro do rádio, estando no rádio. Conheci minha esposa, já estava no rádio, através do rádio também. Dizem que ser mulher de comunicador não é muito fácil. Sofri, agora nem tanto, né? Mas no passado sofria mais, né? É que nem lá em casa, né? A minha esposa fala que ser mulher de jornalista não é uma coisa muito fácil, porque a gente vive, e isso eu acho interessante, né, Omar? A gente conversa com muitas pessoas, eles falam que jornalismo, comunicação, enfim, né? A locução, a gente vive no 320, parece que a gente está sempre ligado, tira umas férias, parece que tu não se desliga, chega até a parecer estranho, tu tá em casa muitas vezes, tu foge daquela tua rotina. Como é que é o momento de lazer e descanso do Delmar Espíndola? Junto com a família, né? Ouvindo rádio. E certamente sempre escutando rádio, né? Eu gosto de ouvir as outras rádios também. Que cada dia tu está aprendendo, nunca sabe. Claro. E eu sempre acompanho e acho o bonito do rádio agora com a internet, que muitos pensam que pode ter... mas ele evoluiu na parte, por exemplo, eu sempre fui de comunicar direto com o ouvinte. Aí coloco ali as participações do ouvinte pelo WhatsApp. Sim. Eles participam ali, eu estou interagindo direto. Sempre gostei desse tipo de comunicação, né? Tu interagir direto, viu? Rapidamente, né? E o ouvinte pede a música, tu tá ali ajeitando, ali, pá, solta a música na hora ali, fica lindo escutar, e o ouvinte, pá, ele atendeu o meu pedido musical. E isso eu quero te perguntar, Delmar, porque agora tu entrou num assunto que eu acho bem interessante. O ouvinte, para você que está aí no outro lado, não conhece muito, a gente tem o estúdio aqui da rádio, a gente tem aqui um monitor, onde a gente tem a programação, e ao lado esquerdo a gente tem uma tela muito grande ali que ele fica logado no WhatsApp da rádio, então o comunicador recebe a mensagem, já troca aquela ideia, tu consegue acessar músicas pela internet e também já pelo arquivo, né, a programação. Mas tu entrou num momento que a gente tinha discos, depois pegou CD. Como é que era naquele tempo? Porque naquele tempo, inclusive, era o telefone, hoje a gente tem o celular. Sim. Era muito difícil. Como é que vocês faziam quando alguém ligava e pedia: Delmar, eu quero uma música tal? E como é que o Delmar vai saber onde está essa música? O Delmar não era... na época eu trabalhava como operador, né? Eram os discos, vinil. Tinha que catar na prateleira, né? Tinha discoteca, todas as rádios tinham discoteca grande, né? Sim. Era uma sala, tudo arquivadinho, tudo através dos nomes, letras. Sim. E tal, do alfabeto. E ali tu já sabia que é sertaneja, que as gaúchas, que as bandas e tal, que a música, tudo dos gêneros era qualificado assim. E daí, quando tu não tinha perto, porque tu pegava os principais discos e deixava perto ali no operador. Daí, quando eu estava falando com o ouvinte lá, o operador já estava catando ali. Qual é a música que tu quer aqui? Fulana, oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Quero ver o Amado Batista, quero ver o Fivers, no caso, né? Sim. E o operador, qual é a música? O operador já estava fazendo sinal para mim, tu ficava conversando com o ouvinte lá. Enquanto era ele bolachão que diz, né? Sim. Daí, de repente, ele soltava, ele pegava, deixava no pontinho, soltava. Ficava 2 pratos, que se dizia, né? Prato aqui, outro aqui. Pegou as fitas cassete também. Cheguei a trabalhar numa rádio que usava, mas quando eu entrei no rádio já tinha os cartuchos. Os cartuchos. Mas cheguei a trabalhar na Rádio São Luís, na época que estava migrando para os cartuchos, ainda tinha alguma coisa com
de propaganda mais, Sim. música não. As músicas eram direto nos... Depois passou para CD, né? Pro CD, né? Ficou mais fácil daí. Daí já era do CD ali, ficou mais... Foi indo, chegamos agora como estamos aí, né? A pessoa pede ao cara tocar tal música, se não tem na programação, tu cata até no YouTube, né? Isso, acho, direto ali pela internet, facilita tudo. Mas é fascinante você que já tem sua experiência no jornalismo, faz um trabalho bonito também, né? Parabenizar o teu trabalho aqui com toda a equipe da Planetário, que vem fazendo um trabalho maravilhoso aí, Fernando, você e toda a equipe junto aí, o Rodrigo, né? E todos os demais. Claro, né? claro. Então isso fica bonito e você trabalha numa outra área, mas é uma área que é fascinante você ter se comunicar, saber as notícias, perguntar, representar e ouvir. Entrevistar um comunicador também, Léo. E passar isso para o público, né? Exato, conseguir fazer essa... Tem que ser um artista para fazer essas coisas também, né? É como dizem, mexe né? com a parte da arte, né? Exato, e a própria questão da voz, né? Porque a gente acompanha hoje, tu vai apresentar um programa gaúcho, tu não vai usar a mesma dicção que tu vai apresentar um programa sertanejo. Os termos também tu vai ter que mudar, né? As palavras, às vezes tu muda uma coisita, como diz o gaúcho, eu já tenho um estilo diferente, né? Tem uns que falam mais no estilo próprio, assim, mas tu não vai poder falar algumas coisas assim, tem que ter um pouco com aquele pessoal que se identifica com aquele gênero musical. Exatamente, né? Ou seja, é uma constante evolução, e né? uma das coisas que eu não tinha no início da minha carreira, vinha ter aqui em Espumoso, programa gaúcho. Só que eu cresci no meio da minha família, eram conjuntos de música gaúcha. Eles eram animadores de bailes, fandangueiros. Eu era criança pequena e quando eu nasci eles já eram músicos, né? Já teve aquele contato. Já tinham gravado, gravações, tudo. Na época vinil, depois CD. Mas mais eram os discos vinil. A música gaúcha. Então eu tinha essa visão, né? Mas eu não vivia a música gaúcha. Depois que eu vim para cá, cheguei a gravar alguns textos nas outras emissoras antes de vir para cá, de gaúcho, que eu tinha um pouco de... O sotaque, assim, do gaúcho, fazia aquela parte, né? Buenas tardes, gaúchada amiga, e essas coisas todas. Então, e aqui eu fui desenvolvendo aqui aos poucos, né? Que saiu um comunicador na época, que eu assumi na Rádio Líder, do Tradição Canto e Querência, desde então, estou até hoje ali. E depois agora apresentando também o Alma Campeira na Rádio Planetário. Mas não deixando o Show da Manhã de fora, que é o programa também que hoje, graças a Deus, é o meu estilo também de programa. Perfeito. Para a gente finalizar a nossa reportagem, Delmar, um recado que tu deixa para aquele jovem, para aquela, independente da idade, está nos acompanhando agora e tem um sonho como tu teve também lá atrás, de um dia entrar na comunicação da rádio. Não pode desistir, né? Tu tem um sonho, tu tem que persistir, saber se é isso realmente que tu quer. Primeira coisa que tu tem que saber, que não é de um dia para o outro que vai descobrir uma carreira que tu quer seguir, né? E eu, desde os 15 anos, eu vinha almejando ser um radialista. E fui entrar no rádio com 19 anos, são 4 anos esperando. Fiquei 1 ano, 2 anos esperando, depois fiz o teste para receber o convite para... Exato. Me chamaram depois, né? Depois de 2 anos. 2 anos, 2 anos antes, menos um pouquinho, eu acho. Então, tu tem que ter vocação, tem que gostar. Se tu não gostar, talvez você começando venha a gostar também. Tem tudo isso, né? Vai se apaixonando ali. Isso, mas o rádio é para quem gosta. Exato. Se quiser trabalhar em rádio, você tem que ter pelo menos um pouco de gosto daquilo que é o rádio. Exato. Escutando, ouvindo. Caso contrário, você vai trabalhar um tempo, depois vai desgostar. Vai embora. Exatamente. Mas o rádio é maravilhoso, é um espetáculo. Eu me divirto com o rádio. Você tem que gostar, qualquer profissão, né? Fazer com gosto. Suas reportagens, não é assim? Exato, tem que gostar. Hoje está difícil, com quem que eu vou ter para pinto uma reportagem lá e você, deu certo, cara. Exato. Tu precisa ter amor. Eu acho que o segredo de qualquer profissão é tu amar aquilo que tu está fazendo. Fazer com vontade, senão não funciona, né? É isso aí. Exatamente, está aqui então o nosso bate-papo especial, hoje trazendo essa homenagem aqui a um dos nossos comunicadores mais antigos, da profissão, 42 anos aí já na comunicação do rádio. Com certeza muita história aí para nos passar. Delmar, muito obrigado novamente aí pela parceria e eu retorno para a nossa redação jornalística com imagens de Léo Rocha, jornalista Fernando Cooper.